Eu estava observando esses dias, né? Há algum tempo eu já venho observando o destaque, a polêmica que é quando uma pessoa se desvia do evangelho, né? Quer seja um pregador, quer seja um cantor gospel. Há pouco tempos atrás havia a polêmica, né? Durou bem muito tempo sobre o JA, que ele se desviou. Agora está na polêmica da Priscila Alcântara, né? Priscila Alcântara, ela já estava há algum tempo, né, afastada, ela já estava dando sinais que estava se afastando, mas somente agora que ela mudou totalmente o visual dela, apesar que ela mudou o visual dela só agora, ela já havia mudado, ela já havia passado por várias mudanças. A única diferença é que agora ela está bem mais esquisita. Ao meu ver, a Priscila era bem mais bonita, né? E isso tem gerado uma polêmica. Só que o que eu tenho percebido? Que quando uma dessas pessoas ela se desvia, os cristãos eles caem, principalmente os crentes que deveriam dar mais exemplos, né? Eles caem em cima matando, se desviou dos caminhos do Senhor. Agora eles começam a falar certas coisas e julgar e condenar. Eu sei que a Bíblia ela julga, eu sei que a Bíblia ela condena, sei perfeitamente que o destino de diversos tipos de pessoas é o inferno, sei perfeitamente, porque eu não sou uma pregadora de profecia, de revelação, de Deus vai te dar, não. Eu sou uma pregadora de doutrina. E o que é a doutrina? Aquele que condena o pecado. Só que tem um porém. Essas pessoas, elas falam tão mal, elas metem tanto pau nessas pessoas que se converteram, que a gente não vê elas dizendo, oremos para que eles voltem. Parece que em nenhum momento eles se sentem sensibilizados por aquela alma que se desviou. Eu me sensibilizo, eu me entristeço. E eu sempre aqui e ali eu comento em post de pessoas assim, é que a vida com Deus ela realmente não é fácil. Se tem algum irmãozinho aí dizendo que o fulano caiu porque é fácil, a vida dele está toda errada. Porque a vida com Deus, ela não é fácil, não. Tem dias que realmente dá vontade da gente desistir. E a gente muitas vezes só não desiste porque muitas vezes entramos em nosso quarto, como eu mesmo, fechamos a porta, nos curvamos, não temos o que falar, choramos aos pés de Jesus, implorando força a Ele para poder permanecer. Muitas dessas pessoas, elas não têm apoio nenhum dentro da igreja. Eu fico a observar os jovens e as pessoas, elas entram e saem da igreja, ninguém pergunta como é que está a vida delas, ninguém pergunta se eles estão precisando de algo em casa. Não, não existe isso. Não existe aquele amor, aquela união que existia na igreja de Jesus, não. Todos estavam a par dos problemas, daquilo que precisava, todos se ajudavam. Não existe isso. Mas no momento de julgar e de condenar porque o indivíduo se desviou, aí nesse momento é papel da igreja. O papel da igreja é acolher. O papel da igreja é cuidar, é conversar para que aquela pessoa não esteja hoje no lugar onde está, porque muitas vezes é por culpa da igreja. Eu sei o que é isso. Com 3 anos de fé no evangelho, eu levei porrada sozinha. Muitas igrejas não me ajudou quando eu precisei, não. Passei fome, passei perseguição. Com 3 anos eu caí. O papel deles foi ficar com raiva quando eu saí da igreja e me condenar. Eu retornei. Hoje está com 4 anos que eu retornei, mas por causa de Jesus. Eu não retornei por causa de igreja. Se eu tivesse de retornar, de voltar para os pés de Jesus, eu não vou dizer nem tanto para a igreja, porque em toda igreja que eu vou eu vejo uma palhaçada, eu vejo o comércio sendo, o evangelho sendo feito de comércio sendo vendido, e eu não consigo concordar com aquilo, então eu saio, porque eu vejo que a igreja de hoje anda muito longe da igreja de Jesus Cristo, e eu não sou obrigada a compactuar com coisas que a Bíblia ela condena. É tanto julgamento, é tanta falsidade, que você se sente mais seguro no mundo, conversando com a pessoa do mundo do que com a pessoa da igreja. Hoje em dia você conta o segredo para a pessoa da igreja, você confia, daqui a pouco tá na boca de todo mundo.
Como é que as pessoas vão confiar numa igreja assim? Então, se dependesse da igreja retornar, eu ainda estava no mundo. Porque quando eu me desviei, eu cometi um erro, todos apontaram o dedo, todos me julgaram e me condenaram. E o único que eu esperei apontar o dedo, me julgar e me condenar, foi Jesus. Semelhante àquela mulher adúltera que estava aos pés de Jesus, todos condenavam ela. E ela achava que Jesus também ia condenar. Contudo, ele disse, não ficou nenhum dos teus acusadores? E ela disse, não. Nenhum deles te condenou? E ela falou, não, nem tampouco eu te condeno. Foi Jesus que veio a mim no momento que eu mais precisei. Quando eu estava dentro do meu quarto, de joelhos, orando, arrependido por um erro que eu tinha cometido. E todos me julgaram, todos me condenaram, todos apontaram o dedo. Contudo, ele veio e ele me disse, o teu valor para mim continua sendo o mesmo. O que tu fez não muda em nada o meu chamado na tua vida. Não muda em nada o valor que tu tens para mim. Não muda em nada o meu amor. E tu sabe perfeitamente que eu não te chamei para tu estares no mundo servindo a Satanás. Eu te chamei para tu me servir. Tu és valiosa para mim e eu te quero de volta. E eu falei assim, mas Senhor, eu cometi um erro. Todos estão me julgando, me apedrejando. E o Senhor não vai me julgar? O Senhor não vai me apedrejar? O Senhor disse não. Porque você já se arrependeu e eu já perdoei o seu erro. Agora, você tem em suas mãos o direito de escolher voltar, não voltar a cometer mais os mesmos erros, ou ficar aí e cometer novos erros. E por causa disso eu escolhi, eu irei retornar. Mas eu irei retornar por causa do Senhor. Eu não irei retornar por causa da igreja. Eu não irei retornar por causa de ninguém. Eu irei retornar por causa do Senhor. Porque o Senhor foi o único que poderia me julgar e me condenar. E o Senhor está dizendo que me perdoa e me quer de volta. E por causa disso, eu não respeitarei ninguém. Aqueles por quem eu precisar passar por cima para defender a minha fé, eu passarei. Eu passarei por cima de marido, de pai, de mãe, de filho, daquele que se opôs contra mim para me derrubar, para me fazer desviar, eu passarei por cima, porque nenhum deles ficou do meu lado quando eu mais precisei. Quem ficou foi o Senhor. Mas a igreja faz um papel totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Só julga, só condena. Não é capaz de olhar uma alma que está se desviando, só vai ver depois que se desviou. E ainda fica dizendo que a culpa é do infeliz, a culpa muitas vezes é da igreja, que não tem visão, que fica olhando só para a oferta, para dízimo, que fica inventando culto e mais culto e não se importa com a vida das ovelhas. Tem ovelhas morrendo dentro da própria igreja e os pastores não estão vendo, os obreiros não estão vendo que a ovelha muitas vezes já está morta dentro da igreja. Só vão perceber depois que está no mundo, mas morre dentro da igreja, não é lá no mundo não. Ela só vai no mundo para mostrar que já estava morta dentro da igreja e que não adiantava de nada estar lá.